Bom, pessoal, então, na aula passada, né, a gente começou a introduzir o conceito da transformada de Laplace diretamente na análise de circuitos, né? E nós começamos a trabalhar com é, um exemplo, né, de aplicação que foi esse circuito aqui, né? Então, nesse circuito aqui, nós temos três elementos armazenadores de energia, né? Independentes. Então, esses capacitores de 10 milifarad, né? Milifarad, e todos esses capacitores estão conectados aqui, associados no circuito, de maneira que você não tem, né, é, nenhum deles associado em série e nenhum associado em paralelo, né? De forma que eles são independentes, né, no circuito. Então, a gente não tem nenhuma dependência. Ou seja, você não pode pegar dois quaisquer desses capacitores e associar a um elemento equivalente, né? Porque eles não estão nem em série, nem em paralelo. E aí, nesse caso, esse circuito, né, as equações que vão regir aí o comportamento desse circuito, né, vão ter podem ter, né, até terceira ordem, né? Já que, quer dizer, a ordem da equação diferencial num circuito elétrico, né, ela vai estar associado a número de elementos que você tem, o número de elementos independentes, né, armazenadores de energia que você tem no circuito. Então, o circuito RLC tinha a ordem 2 porque você tinha o indutor e o capacitor como sendo os dois elementos armazenadores de energia independentes, né? E aí, no caso, se você aumentar o número de malhas do circuito e colocar um número maior desses elementos, a ordem do, da equação diferencial para cada uma dessas grandezas vai aumentando também, né? Então, quer dizer, o circuito com três elementos aqui pode ser descrito por uma equação diferencial que tem até três, de até terceira ordem, né? Então, aqui, nesse circuito aqui, vai aparecer para a gente, se a gente for resolver isso aqui no domínio do tempo, né? Escrever as leis de Kirchhoff, é, que a gente, da mesma forma que a gente fez no segundo estágio, né? Escrevendo no domínio do tempo, a gente obteria aqui uma equação diferencial de ordem 3 no máximo, né? De ordem 3 para trabalhar. Ok? Então, para a gente, como vocês sabem, né? Para a gente estar evitando de trabalhar com essas equações diferenciais de ordem muito elevada, a gente tem uma estratégia melhor, né? Que a transformada de Laplace nos permite aplicar, né? E a estratégia da transformada de Laplace é justamente, né? A partir do a partir do das relações que a gente tem aí no domínio do tempo, né, que seria a descrição do comportamento no domínio do circuito no domínio do tempo, ao invés de tentar resolver, né, o problema de valor inicial pela os métodos aí tradicionais de solução de equação diferencial, a gente pode fazer um caminho é, alternativo, né, transformando o nosso problema aqui para um domínio de Laplace. E aí, ao invés de buscar a função no domínio do tempo, a gente busca a transformada daquela função que a gente quer descobrir no domínio de Laplace. Essa busca aqui no domínio de Laplace, né, só vai envolver operações algébricas, né, sistemas de equações algébricos. Então, a gente vai poder aqui recorrer a quaisquer dos métodos aí que foram vistos no primeiro estágio, né, para circuitos resistivos, para resolver isso aqui. E aí, uma vez determinada essa função desconhecida no domínio de Laplace, a gente tem o trabalho de voltar de novo no domínio do tempo para achar
essa grandeza, a função, né, da grandeza que a gente está buscando. Ok? Então, a transformada de Laplace, né, se a gente for, vamos dizer assim, marcar uma das principais utilidades dela no que toca à análise de circuitos, né, obviamente a transformada de Laplace ela vai ter muitas outras vantagens aí em outras disciplinas, né, de engenharia elétrica, como controle, por exemplo, né, controle analógico. Mas aqui especificamente, né, quando a gente fala de métodos de análise de circuito, ela vai realmente é, permitir que a gente faça isso, né, resolver esses circuitos que vão gerar equações diferenciais de ordem mais elevada por um método que não é tão complicado, né? E, além disso, a gente, ao utilizar a transformada de Laplace, né, a gente pode agora voltar, a gente pode agora importar, né, todos aqueles métodos que a gente viu no primeiro estágio para circuitos resistivos, que eles vão também ser aplicáveis aqui. Então, foi isso que a gente começou a fazer na aula passada, né? E aí, na aula passada, né, o que nós fizemos foi começar a analisar esse circuito aqui, né, utilizando essa abordagem. Então, nesse problema específico, né, é dito aqui que inicialmente você não tem nenhuma energia armazenada nesses capacitores, né, e que em T igual a zero, essa fonte de corrente aqui, que está indicada por essa função degrau, né, indica que essa fonte de corrente está sendo ligada, né, em T igual a zero. Então, a partir de T igual a zero, essa fonte de corrente 4 amperes, ela está conectada aqui no circuito. E aí, no problema aqui, a gente é pedido para a gente determinar algumas grandezas, né? Então, primeiramente, determinar essas correntes aqui, A e B, no domínio de Laplace, né? E depois, as funções correspondentes no domínio do tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente viu, né, foi que ao fazer o uso da transformada de Laplace, né, no caso da teoria de circuitos, a gente ainda tem uma vantagem adicional, que é a transformação do diagrama de circuito para um diagrama equivalente no domínio de Laplace, né? Então a gente faz isso substituindo os elementos passivos, né? Todos os elementos passivos, no caso aqui resistores e capacitores nesse circuito, né? Pela impedância equivalente, né? Desses elementos. E caso esses capacitores aqui tenham alguma energia inicial armazenada, né? Que não é o caso desse problema, mas poderia ser o caso de um outro problema qualquer. Então, essa condição inicial, ela também vai aparecer, né, no elemento equivalente quando a gente fizer essa tradução, né, do diagrama do circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, aqui a gente viu que todos esses elementos passivos, eles têm uma relação bem definida entre tensão e corrente no domínio de Laplace, assim como tinha no domínio do tempo. Só que no domínio de Laplace não aparece nem integral nem derivada. Parece apenas multiplicação, né? Divisão. E aí aqui, cada um desses elementos, né? Se a gente despreza as condições iniciais, né? Quer dizer, para cada um desses elementos, você vai ter um que a gente chama de impedância associada, né? Impedância seria um parâmetro associado àquele elemento, né? Que depende de S, né? É dependente da variável S. E essa impedância é o equivalente ao que a gente teria como resistência no domínio do tempo, né? Porque ela simplesmente é uma relação entre tensão e corrente, né? Se eu pegar a tensão no domínio de Laplace e dividir pela corrente para um dado elemento, o que eu vou obter é a impedância daquele elemento, né? Então, tudo isso aqui tem unidade de ohm, porque é tudo volt
por ampere, né? Então, volt por ampere é, é o que a gente chama de ohm, né? E essa, essa impedância, né, essa definição de impedância é importante para a gente, é interessante, porque aí agora a gente pode simplesmente utilizá-la para, como foi mencionado, né, para transformar o diagrama de circuito do domínio do tempo em domínio de Laplace, né? Bom, então aqui, né, a gente nesse nesse circuito, né, para o caso desse circuito, a gente calculou aqui as impedâncias desses capacitores, né, são todas iguais. Os capacitores não têm nenhuma energia armazenada, então não apareceu nenhuma fonte de tensão em série ou fonte de corrente paralela com isso aqui, né? No caso dos resistores, as impedâncias são as próprias resistências, né? Então, tanto faz estar no domínio do tempo como no domínio de Laplace. E para a fonte, né? Essa fonte de corrente, a gente fez a transformação da função, né? Associada àquela fonte. Então, a função lá associada à fonte era uma função degrau, né? E a transformada da função degrau, né? Transformada de Laplace na função degrau é uma das funções aí, vamos dizer assim, canônicas, né? Que a gente tem que conhecer a transformada. Então, a transformada da função U de t, que seria a função degrau, né? É a função 1 sobre S, né? No domínio de Laplace. Então, isso aqui seria, né? A transformada de Laplace de U de t. Então, por isso que aqui a gente tem 4, a amplitude da fonte corrente é 4, mas no domínio de Laplace ela passa a ser 4 sobre S, né? É, tem uma dúvida que inclusive a gente estava discutindo na aula passada, mas que às vezes aparece, né? Então, por exemplo, né? Mesmo que essa fonte de corrente aqui, né? Mesmo que essa fonte de corrente aqui fosse só 4 amperes, né? Então, imagine que não tá dito aqui, né? Que esse U de t aqui é como se eu tivesse uma chave aqui que fechasse t igual a zero, né? Então, isso aqui que é a informação que o U de t está me dando aí, né? Mas mesmo que eu tivesse isso aqui, né? Por exemplo, apenas o 4 ampere indicado aqui, quando eu passasse essa função para o domínio de Laplace, né? Esse, esse termo aí, né? Continuaria sendo 4 sobre S, mesmo sem ter o U de t lá, né? Aí eu pergunto a vocês, por que isso, né? Então isso é uma coisa que vocês vão ficar, às vezes, fazendo exercício no livro, né? E quer dizer, se confundindo com isso aqui, né? Porque desse primeiro circuito para o segundo, né? Tudo bem, eu tenho o de t aqui, né? O degrau, então aqui apareceu 1 sobre S. Mas mesmo se eu não tivesse o de t, se eu só tivesse o 4, né? Indicando que isso aqui é uma função constante, né? Então, seria uma função constante seria uma constante de menos infinito a infinito, né? Então, não seria apenas para t maior que zero, né? Mas mesmo que fosse, eu ainda teria um sobre S aqui, né? Como sendo, ou 4 sobre S aqui como sendo transformado. Aí eu pergunto a vocês, né? Por que isso? Quem saberia dar aí uma explicação? Inclusive, a gente discutiu isso na aula passada. Seria porque a integral da transformada de Laplace só considera o intervalo de zero a infinito. Exatamente isso, Rafael. Então, isso a gente discutiu na aula passada, né? Então, independente, né?
se a função, deixa eu só voltar aqui pro. A gente está discutindo isso exatamente na aula passada, né? Então, independente se a função, né, é uma função degrau, né? Se ela é uma função desse tipo aqui, que tem um degrau aqui em t igual a zero, né, por exemplo, ou se ela for uma função constante, né? Então, imagine que isso aqui seja t igual a zero, né, aqui. E aí a função azul é a função degrau e essa outra função é a função constante, né? Quando você vai calcular a transformada dessas duas funções, você vai obter sempre a mesma transformada, né? Por quê? A mesma função, né? Por que isso? Porque a integral de Laplace, né, é sempre uma integral de zero a infinito, né? A integral unilateral, né? Então, de fato, mesmo que se eu tivesse aqui uma função constante, né, uma fonte constante de corrente lá no domínio do tempo, quando eu passasse aqui para o domínio de Laplace, apareceria o 4 sobre S. Aí isso é uma coisa que eu estou chamando a atenção, né? Porque costuma confundir vocês quando vocês estão fazendo os exercícios, né? E também às vezes nas provas. Por quê? Porque o que é que acontece, né? Quando tem o U de t aqui, aí a pessoa se lembra, né, da transformada de U de t, que é 1 sobre S, e aí já coloca aqui, né? Mas quando não tem o U de t aqui, né? Então, por exemplo, se isso aqui fosse só uma constante, né? Tivesse apenas 4 amperes aqui, aí a maioria quer dizer, uma grande parte aí de vocês vai esquecer de que isso aqui tem a mesma transformada. Então, de fato, quando vocês transladam uma coisa para, quer dizer, daqui do domínio do tempo para o domínio da frequência, é comum que vocês coloquem só, continue a fonte do mesmo jeito, né? Certo? Então, isso é um detalhe aí curioso, né? Vamos dizer assim, mas que causa bastante erro. é, Quando a gente vê os exercícios, né? Então, seja isso aqui uma função degrau ou seja uma função constante, né? A transformada vai ser a mesma, né? Então, quando você faz a modificação do circuito do diagrama do tempo do domínio de Laplace, é, tanto as fontes degrau como as fontes constantes vão ter sempre a mesma transformada associada. É, ok. Então, na aula passada, né? Nós fizemos essa transformação do diagrama de circuito para o diagrama de Laplace, né? Substituindo todas as impedâncias. Passamos a fonte também para o domínio de Laplace. E aí, uma vez que o diagrama de circuito está no domínio de Laplace, aí a gente estamos de volta, né, ao mundo do primeiro estágio, vamos dizer assim, né, em que a gente pode usar qualquer dos métodos que a gente viu lá para analisar esse circuito, incluindo aqueles métodos que são os métodos aí mais, vamos dizer assim, pensados para circuitos de muitas malhas, de muitos nós, né, que são o método das correntes de malha e o método das tensões de nó, né? Então, para esse circuito específico, né, a gente escolheu, né, aplicou aí o método das correntes de malha, porque aplicando esse método, né, tem já uma fonte de corrente aqui numa malha simples, e aí isso aqui facilita o nosso trabalho, né? Então, veja que nesse caso aqui, né, aplicando o método das correntes de malha, a gente tem três malhas simples, uma malha com a corrente já conhecida, sobram duas correntes de malha desconhecidas, e aí nós resolvemos aí o sistema, né? Aplicamos o método das correntes de malha no circuito e resolvemos um sistema para determinar essas correntes desconhecidas. Pode falar, Yuri. Professor, para a gente verificar se a corrente que a gente achou, a expressão que a gente achou está correta, a gente deve calcular a potência ainda? A potência total? Se você, quer dizer, agora você tem uma, uma
Agora você tem uma situação, né, em que você tem tanto o circuito no domínio de Laplace como o circuito no domínio do tempo, né? Então aí você tem que ter um pouco mais vamos dizer assim, cuidado, né, na hora é, na hora de calcular a potência, né? Então, quando você fala potência, né, a gente está se referindo aqui, né, para um dado elemento, né, potência dele, domínio do tempo, vai ser igual a tensão, né, vezes a corrente, né, para todo T. Então, qualquer que seja o instante no tempo, a potência vai ser dada por isso aqui. Não é isso? Ok, Yuri? Certo. Então, se você resolver esse circuito aqui e voltar para o domínio do tempo, né, e determinar as tensões e as correntes dos elementos, quando você somar tudo, você tem que obter zero, certo? Certo. Ok? Agora tem um porém, né? Porque isso aqui no domínio do tempo, obviamente, sempre vale, né? Porque a gente sabe que as leis de Kirchhoff são sempre válidas. Mas, se a gente for analisar aqui, por exemplo, a, é, se a gente for analisar, né, que a gente tem no domínio de Laplace, né? Então, por exemplo, né, se eu tivesse se isso aqui fosse a potência no domínio do tempo, né? Eu poderia definir potência no domínio de Laplace como sendo a integral de P de t, né? Exponencial de menos st dt, não é isso? Então, isso aqui, se eu substituir os valores de P de t, né? Eu ficaria com zero a infinito, a integral de v de t vezes i de t dt. Ok? Então, a gente teria isso aí. E aí, peraí, faltou a exponencial aqui, né? Então, exponencial de menos st dt, né? Bom, aí aqui a questão, né, é a seguinte. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, se eu fizer a transformada da potência, eu tenho isso aqui igual a transformada da corrente vezes a transformada da tensão. Por essa integral aqui que a gente está vendo. Não. Hã? Então, quer dizer, vocês têm que ter cuidado agora, né? Que na forma que as grandezas são definidas, né? Porque, lembrando, né? Isso aqui não é mais volt, né? Isso aqui é volt vezes segundo. Né? Isso aqui também não é ampere, isso aqui é ampere vezes segundo. Se eu multiplicar essas duas coisas aqui, né? Eu vou ficar com volt vezes ampere. Então, volt vezes ampere é watt, né? É a unidade de watt. Então, volt vezes ampere vezes segundo ao quadrado, né? Sobre os 2 segundos aqui, né? Então, watt vezes segundo ao quadrado é a unidade de quê? Né? Ninguém sabe. Certo? Aparece aqui alguma coisa, mas isso aqui não é potência, né? Deu para entender, Yuri? Então, Sim. isso aqui, né? Isso aqui é potência, no domínio do tempo sempre é, né? Porque a gente sempre definiu isso aqui
Né? Isso aqui é watt, isso aqui é volt, isso aqui é ampere. Então, isso aqui está de acordo. Isso aqui não é a unidade de potência, nem é transformada, né? Nem é a unidade da transformada disso aqui. Porque se eu transformasse isso aqui, eu teria com watt vezes segundo. Mas isso aqui é watt vezes segundo ao quadrado. Né? Então, esses dois carinhas aqui não são a transformada um do outro. Né? Então, se você multiplicar isso aqui no domínio de Laplace, isso aqui não lhe dá a transformada da potência. Né? Certo? Então, tem que ter um cuidadozinho com isso aí. Né? Então, em resumo, né? Quando a gente, se você quiser analisar, né, se a sua resposta está correta em termos de potência, né? A princípio, quer dizer, o indicado seria você verificar como aquelas respostas indo para o domínio do tempo, né, estão descritas, porque aí se você calcular a potência lá, aí sim tem que estar tudo zero, né? Mas essa correspondência aqui, ela não existe, né? Ou pode ser até que haja alguma forma da gente extrair a potência, né? Ou a transformada da potência daqui, mas aí a gente teria que, vamos dizer assim, fazer alguma manipulação para a gente poder obter uma expressão que realmente dessa potência, né? Essa expressão aqui, não, pela cara dela, né? Se eu tivesse que, como isso aqui é volt vezes ampere vezes segundo, né? Então aqui tem um segundo a mais, né? Porque se eu tivesse volt e ampere, segundo ao quadrado, né? Se eu tivesse volt vezes ampere vezes segundo, eu teria unidade de potência. Então, como eu tenho um segundo a mais multiplicando aqui, né? Isso aqui geralmente indica uma integral, né? Então, eu teria que aplicar uma derivada aqui. Enfim, talvez eu obteria uma expressão que relacionasse isso aqui com a potência mesmo. Só que, aparentemente, ainda teria que aparecer uma derivada aí em algum lugar, né? Para um segundo aqui cair, você ficar com a unidade de potência da transformada da potência. Enfim, isso aqui é tipo... boa pergunta, né? Mas é bom que fique claro aqui que as coisas não são... Quando a gente vai para a potência, né? A gente não tem essa equivalência aqui, né? Então, potência, quando a gente falar aqui, basicamente está falando de expressões de um domínio do tempo, não do domínio de Laplace, né? É. Ok? Bom, então o que foi que a gente fez, né? Na aula passada. Nós aplicamos o método das correntes de malha, calculamos, né, as correntes de malha do circuito desconhecidas, então essa corrente aqui 2, essa corrente 3. Lembrando, né, todos esses métodos, tudo que a gente viu no primeiro estágio é necessário aqui, né, para a gente poder utilizá-los. Então, convenção passiva, as referências para a polaridade da tensão, referência para o sentido das correntes, exatamente tudo vai ser possível de ser aplicado aqui, né? E necessário para a gente utilizar esses métodos, né? Assim como a gente utilizava no primeiro estágio. Né? E aí, né, a gente encontrou algumas expressões para essas correntes em 1 e 2, e depois algumas expressões para as correntes IA e B, né? Já que IA e B são correntes aqui que a gente pode calcular a partir das correntes de malha. Então, a expressão para essa corrente A, né, que seria
I1 menos I2, a gente obteve como sendo isso aqui. E aí essa expressão, né? Com essa expressão que a gente obteve, né? Aí a gente fez a tarefa final, né, do problema, que é, bom, determinei a grandeza que eu queria determinar, no caso, essa corrente aqui no domínio de Laplace, agora eu vou voltar para o domínio do tempo para saber exatamente que função é aquela dali no domínio do tempo, né? Então, para isso, a gente viu que a gente tem, no caso de circuitos lineares, né, coeficientes constantes, essas grandezas vão ser sempre, né, ou praticamente para todos os circuitos que a gente analisa, né, elas vão ser do tipo fração de polinômios, né? Então, aqui a gente vai ter sempre um polinômio em S aqui no denominador, um polinômio em S no numerador, né? E aí, o que a gente pode fazer, né, é fazer uma expansão em frações parciais dessa expressão e aí calcular, né, a partir da expansão em frações parciais, calcular a transformada ou determinar a transformada individual de cada fração que compõe essa função racional de polinômios. E aí, fazendo isso, a gente acha, né, a nossa função no domínio do tempo, né? Então, no caso aqui dessa corrente A, né, que a gente obteve isso aqui, fez a expansão em frações parciais para isso aqui. E aí, bom, aplicou a transformada inversa, né? Então, a gente só precisa achar as transformadas dos termos aqui individuais, né, que a gente encontrou, né, apenas observando aquela tabela de integrais que a gente já conhecia. E aí a gente tem que essa corrente A, né, exatamente aqui, né? 16 sobre 6 dá 8, né? Então fica 8 o de t menos 8 terços, né, de exponencial de menos 6t vezes o de t também, né? Então essa é a corrente IA no domínio do tempo, né? Amperes, né? Então, isso aqui, para a gente, fecha, né, a resolução do problema. Então, eu gostaria de definir o valor dessa corrente, ou a expressão para essa corrente. Para fazer isso, fui ao domínio de Laplace para resolver o circuito lá, e depois voltei aqui para o domínio do tempo e acho quem é, né? Então, isso me poupou de resolver a equação diferencial aí por um método aí mais complicado. Beleza? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui. Na verdade, faltou até o menos aqui, né? Esqueci. Ah, não, tá o menos, tá aqui. Bom, então, no finalzinho a gente viu que a gente pode usar aqui também o SymPy, né? Para nos ajudar aí nesses cálculos, né? Com a transformada. Então, sistemas de equações a gente pode resolver também com o SymPy, né? A única diferença é que a gente vai ter uma variável livre, né? Nesses sistemas, que é a variável da transformada. Essa variável S, se a gente escrever as equações e resolver, né, a gente obtém expressões em função dessa variável. E o restante do problema, né, que é o cálculo de grandeza aqui no circuito, a gente faz justamente sabendo aqui as correntes de malha, né, que a gente já conhecia no circuito. Então, aqui a gente determinou IA, né, subtraindo a corrente 1 da corrente 2. Foi justamente a expressão que a gente viu lá no circuito. A corrente B é a própria corrente 2.
E aí, a gente veio aqui para determinação de A e B no domínio do tempo, né? Então, aqui a gente viu que essa determinação aqui de A e B, né? Via frações parciais, dá exatamente aquilo ali que a gente viu. Na aula passada a gente calculou isso aí na mão, né? Vamos dizer assim, aplicando o método de expansão para raízes reais e distintas. E aqui a gente só checou, né? Então, a gente pegou essa expressão aqui no domínio de Laplace e calculou a transformada inversa aqui com a função, né, do SimPy. E a gente viu que dá exatamente, né, essa função aqui, né? Então, veja que essa função aqui, ela não está simplificada, mas isso aqui é basicamente 8/3 que multiplica, né? Aí você tem... Isso aqui é U de t, né? A função degrau. Então, isso aqui você tem menos 6t multiplicado por isso aqui dá 1, né? Então, aqui isso aqui dá 1 menos exponencial de menos 6t. Tudo isso aqui multiplicado por U de t, né? Então, isso aqui basicamente é 8/3 de U de t menos 8/3 da exponencial de menos 6t U de t. Certo? Então, só uma verificação aqui que a gente pode, né, também utilizar aí as ferramentas do SimPy só para a gente checar os nossos resultados, né, se está tudo correto. Então, para a corrente B, a gente pode fazer também, né? Vamos fazer aqui na mão a corrente B. E aí a gente checa depois o resultado, né? Vamos ver aqui o caso das frações parciais para essa corrente aqui B, né? Então, no caso da corrente B, né? A gente continua aqui com as mesmas raízes. E aí a nossa tarefa é... A gente tem essa expressão racional. E a gente vai querer expandir isso aqui em duas frações parciais. Uma com essa raiz 0 e outra com a raiz menos 6. Né? E aí aqui, novamente, aqui a gente está no caso de raízes reais e distintas. Né? E aí nesse caso aqui, a gente precisa fazer é simplesmente, bom, eu quero saber o valor de K1. Então, vou multiplicar os dois lados da equação por esse denominador aqui, né? Que é S. Então, se eu fizer isso, eu vou ficar com 4S mais 2. Então, o S aqui cancela com S aqui de baixo. S mais 6. Isso aqui é igual a K1 somado com K2 vezes S dividido por S mais 6. Né? Então, nesse momento aqui, né, se eu pegar essa expressão e fizer S igual a 0, né? Então, eu vou obter, né, a seguinte expressão. Né? Então, desse lado, se eu fizer S igual a 0, eu vou ficar com 4 vezes 2 dividido por 6, né? Igual K1 continua sendo K1. E esse termo aqui, né, que está multiplicado por S, vai para 0. Né? Ou seja, daqui eu já tenho o valor de K1. Então, K1 igual a 8 dividido por 6, ou 8 dividido por 6, que seria 4/3. Né? Para achar o valor de K2, o mesmo procedimento, né? Só que aqui a gente agora multiplica pelo denominador aqui de K2, né? Então, caso eu quiser determinar K2 aqui, vou repetir.
procedimento, mas agora olhando para o denominador aqui de K2. Então, multiplico os dois lados por S mais 6. Aqui vai ficar só S. Aqui vai ficar K1 S mais 6 dividido por S. Somado com K2, né? O S mais 6 cancela. E aqui eu substituo agora o valor da raiz, né? Que é menos 6. Então, substituindo o valor de S por menos 6, isso aqui vai para zero. Vai ficar só K2 aqui do lado direito da expressão. E do lado esquerdo, né, eu vou ficar com 4 vezes menos 4, né? Menos 6 mais 2 dividido por menos 6. Né? Então, isso aqui vai dar 16, né? Menos 16 dividido por menos 6, que vai dar o equivalente a 8 terços. O K2 é 8 terços. Então, essa corrente IB de S, né? Ela pode ser escrita pela seguinte expansão em frações parciais, né? K1 vale 4 terços, né? Então, pode ser 4 terços de S somado aqui com 8 terços de S mais 6. Ok? Então, agora a gente, sabendo disso aí, né? A gente agora pode a gente agora pode escrever a transformada, a função do domínio do tempo, né? Então, isso aqui, B do domínio do tempo, seria igual a 4 terços vezes a transformada inversa de 1 sobre S, que a gente conhece, somado com 8 terços vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 6, que a gente também conhece. Né? Então, isso aqui daria, né, 4 terços de U de T, somado aqui com 8 terços exponencial de menos 6t U de T. Né? Ampere. Ok, pessoal? Então, essa seria a nossa corrente B, a corrente que está passando aqui, no domínio do tempo. Então, vamos ver aqui o que a gente tem para IB. Falta reiniciar. Então, IB, a expansão, né, fração parcial dela, exatamente aquilo que a gente obteve, 4 terços de U de T, de S, né? E aqui 8 terços sobre S mais 6, como a gente já calculou lá. E aqui, se a gente for no domínio do tempo, né? A gente vai obter essa expressão aqui, mas essa expressão aqui é simplesmente, né? 4 terços, que multiplica exponencial de S vezes positivo vezes exponencial negativo, vai dar 1, mais 2 vezes exponencial de menos 6t, tudo isso aqui multiplicado por U de T, ou seja, 4 terços de U de T somado com 8 terços
de exponencial de menos 6t de t, que é exatamente o que a gente calculou aqui, né? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem até aí? Uma coisa também que eu vou chamar a atenção aqui de vocês, né? É o seguinte. Quando você vai fazer a expansão em frações parciais de uma função racional de polinômios, né? Então, algumas pessoas cometem o erro, e esse erro é muito, muito comum, né? Então, sempre aparece, principalmente aí nas provas, erros desse tipo aqui, né? Que eu vou mostrar. Então, se você tiver, por exemplo, um polinômio qualquer aqui de baixo, né? Vamos dizer que a gente tem aqui 1 sobre alguma coisa, né? Então, por exemplo, S mais A, S mais B, blá, 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 né? S mais N. Então, N raízes distintas aí. Então, isso aqui você vai decompor nas frações parciais de 1 sobre S mais A, quer dizer, K1 sobre S mais A, K1 sobre S mais A, K2 sobre S mais B, etc, né? Então, essa expansão em frações parciais aqui, né? Ela, quer dizer, se você tiver um polinômio, vamos supor que você tem aqui um polinômio do tipo, né? S elevado a n mais, sei lá, AS elevado a n menos 1 mais blá 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 blá, blá até chegar a um termo aqui qualquer. Chegar no termo aqui qualquer independente, né? Então, se você tiver um polinômio assim, né? Primeira coisa para você fazer frações parciais, né? Vai ser achar as raízes desse polinômio para passar esse polinômio aqui para essa forma aqui, né? Que é como se fosse um produtório dos termos individuais, porque essa forma aqui de cima facilita essa sua operação aqui com o cálculo dessas raízes, né? Desses termos aqui. Por quê? Porque dessa forma aqui você pode fazer aquilo que a gente estava fazendo, né? Multiplica de um lado e do outro pelo denominador, aí o denominador vai cancelar aqui e vai cancelar aqui, e quando você substituir pela raiz, aqui vai sobrar apenas o coeficiente dele, né? E aqui você tem o valor daquele coeficiente. Para você fazer isso aqui, primeiro, né, se você não tiver essa expansão aqui já nas raízes, você vai ter que fazer essa expansão você mesmo, né? Então você vai ter que calcular as raízes e fazer essa expansão aqui. Só que o que muita gente erra aqui nesse caso, né, é, por exemplo, se eu tiver isso aqui, né, por exemplo, S mais 2 vezes S mais 1, isso aqui seria, né, equivalente a S ao quadrado mais 3S mais 2, né? Então, se eu tivesse esse polinômio aqui, S ao quadrado mais 3S mais 2, eu calcularia as raízes dele, que seriam menos 3, menos 2, menos 1, e colocaria ele nessa forma aqui. Beleza. Mas e se eu tiver um polinômio desse tipo aqui? Por exemplo, 4 vezes
S mais 2, S mais 1, que seria aqui equivalente a você ter aqui, né? 4S ao quadrado, aí 4 vezes 3 vai dar 12, né? Aqui, e 8. Então, 12S mais 8. Então, se eu tiver esse polinômio aqui, né? Quais são as raízes desse polinômio aqui? E aí, pessoal, as raízes desse polinômio aqui são quais? Veja que a única coisa que eu fiz foi pegar esse polinômio que a gente tinha antes e multiplicar por 4 aqui, né? Então, quem são as raízes desse polinômio aí? Menos 2 e menos 1, né? Que é exatamente, né? Se eu pego um polinômio qualquer que tem raízes, por exemplo, esse polinômio que a gente pegou aqui, né? Que foi o S ao quadrado mais 3S mais 8, né? Se eu pego, desculpa, mais 8 não, mais 2. Se eu pego esse polinômio aqui e multiplico por uma constante, né? Que eu multipliquei por 4, né? Obviamente as raízes do novo polinômio não vão mudar, né? Porque as raízes vão continuar sendo as mesmas, né? Então, menos 2 e menos 1 são as raízes desse polinômio. Desse polinômio aqui e são as raízes desse polinômio aqui também, né? Porque eu só estou pegando ele e multiplicando por 4. Então, multiplicar um polinômio por uma constante não altera as raízes daquela expressão, né? E aqui está uma das grandes fontes de erro, né? Que vocês cometem, né? Na hora de fazer as funções em frações parciais aqui. E onde é que está essa fonte de erro? Vocês, às vezes, pegam um polinômio desse tipo aqui, certo? Aí vão calcular as raízes, né? Aí, quem são as raízes desse polinômio? São S igual a menos 2 e S igual a menos 1. Beleza, então calculei as raízes desse polinômio aqui. Aí agora eu vou montar a minha expressão para fazer a expansão em frações parciais. Aí vocês vão e montam dessa forma aqui, ó. 1 sobre S mais 2, que é a primeira raiz, 1 sobre S mais 1, né? Certo? Então, quer dizer, a raiz menos 2 apareceu aqui e a raiz menos 1 aparece aqui. E aí você, bom, agora eu vou fazer minha expansão em frações parciais. Então, vou fazer isso aqui, né? K1 sobre S mais 2, K2 sobre S mais 1. Aí eu pergunto a vocês, onde é que está o erro aí? Então, eu peguei isso aqui, calculei as raízes, aí das raízes eu vim para cá, né? Para poder, né? Basicamente eu peguei uma representação que estava desse tipo aqui, transformei numa dessa daqui para ficar mais fácil, né? Os cálculos depois. Só que, onde é que está o erro aí? Tem um erro aí nessa história. E é o erro. Bom, eu estou falando aqui exatamente sobre isso, mas eu tenho certeza que ainda nas listas e
nas provas ainda vai aparecer. Dos erros que vão aparecer, eu diria que, sei lá, nesse assunto, uns 50% ou 25%, entre 25% e 50% é relacionado a esse ponto. E aí, pessoal, se eu tiver um polinômio desse tipo aqui, calcular as raízes dele, né? E depois for escrever a expansão em frações parciais desse polinômio e escrever isso aqui, né? E para depois calcular esses coeficientes aqui, né? Da expansão. Eu estou dizendo a vocês que tem um erro aqui nessas passagens aí. Uma dessas passagens tem um erro. Onde é que está o erro? O numerador devia ser 1 sobre 4. Então aqui, né? Qual foi o erro qual é o erro que essa expressão tem? Faltou o 4 aqui, né? Então falta esse termo aqui ser multiplicado, tudo que tiver aqui embaixo ser multiplicado por 4, para que esse polinômio seja idêntico a esse aqui, né, que você tem. Certo? Aí com essa expressão aqui, você pode fazer os cálculos, né? Porque aqui você tem um polinômio correto agora, né? Então tem muita gente, né, que quando está resolvendo os exercícios, né, os exercícios fazendo a análise de circuitos, né, no domínio de Laplace, acha expressões, né, com um denominador que tem esse termo aqui diferente de 1, né, que esse termo aqui não é 1, é um termo qualquer. Por aqui, no caso aqui, foi 4, né? Mas aí, na hora de fazer a expansão em frações parciais de colocar as raízes, a pessoa só coloca essas raízes aqui, né, e esquece, né, que a expansão correta daquele polinômio ainda tem um coeficiente que você está multiplicando tudo aí, né? Então, obviamente, aqui, né, esqueceu isso aqui, você está com a função errada, né? Está fazendo a expansão em frações parciais da função errada. E está faltando um termo aqui. Então, tudo isso que você vai obter aqui, né, vai estar sendo a expansão de outra fração que não é a sua. Então, esses coeficientes aqui vão estar errados, né? Porque esse termo aqui não vai estar entrando na conta. E aí a pessoa calcula as coisas erradas, né? Certo? E esse erro, bom, como eu falei para vocês, né? Se fizer uma estatística aí dos erros, isso aqui vai ser disparado nos maiores, né? Então, pessoal, quando você tem que fazer, né, a expansão em frações parciais do denominador, né, que você não tem um denominador dessa forma aqui, tenham cuidado porque essa expansão aqui, né, só vai ser dessa forma aqui, né, se o coeficiente aqui do numerador, né, for 1. Se esse coeficiente aqui que está multiplicando o valor mais alto da potência do polinômio for 1, aí você vai poder escrever dessa forma aqui. Se não for, então você vai ter que pegar esse termo aqui e colocar aqui dividindo. Certo? Para ele poder ser contabilizado, né? E você ter a expressão correta. Certo? Então, vocês têm que ter esse cuidado aí, né? Então, um erro desse tipo aqui evidencia o quê, né? Evidencia simplesmente, quer dizer, a pessoa simplesmente decorou os passos, ela não está entendendo o que é que ela está fazendo aqui, né? Quando ela passa dessa expressão. É como se ela tivesse simplesmente decorado. Calcula as raízes, faz isso aqui, depois faz aquilo ali. É um computador, né? Um algoritmo que está rodando aí na sua cabeça. Mas, de fato, né? Essa expressão aqui, as duas expressões têm que serem iguais, e isso faz com que, né, no caso disso aqui não ser 1, você tenha que contabilizar o coeficiente aí do termo mais alto do polinômio, certo? Então, tem que ficar esperto aí para não cometer esse tipo de erro, que, como eu falei, acontece o tempo todo nas avaliações. Ok, então, feita essa ressalva aí, né? Vamos aqui ver os itens seguintes aqui desse problema, né? Então, os itens seguintes
ao invés de determinar correntes aqui, a gente pede para, é pedido para a gente determinar valores de tensão, né? Então, esses valores de tensão VA, VB e VC, que são as tensões sobre os capacitores, né? Então, se a gente for para cá, para o diagrama do circuito, né? Como é que a gente poderia escrever expressões aí, né? Em termos do que a gente tem aqui, né? Conhecido no circuito, para escrever expressões para VA, VB e VC, aí. Então, qual seria uma expressão, né, que eu poderia escrever, por exemplo, para VA, no domínio de Laplace? E aí, pessoal? Nesse circuito aí, uma expressão para que a gente possa calcular IVA no domínio de Laplace. E aí, ninguém sabe? Só localizar onde aqui, tá aqui, VA de S, né? VB de S está aqui e VC de S. E aí, pessoal, qual seria a expressão que a gente poderia escrever nesse circuito aí, em função dessas grandezas que estão indicadas aí no diagrama de circuito, no domínio de Laplace? Qual seria a expressão para a gente determinar aqui VA de S? Professor, no caso, poderia multiplicar A e B por 100 sobre S, né? Qual é o que é que o que é que você está utilizando aí para qual é a justificativa para escrever isso aqui como 100 sobre S vezes IB? Que seria tipo uma impedância multiplicando pela corrente e daria a tensão. Exato, né? Então aqui, quer dizer aqui, nesse circuito aí, né, fica evidente que essa tensão VA, né, que é a tensão sobre esse capacitor aqui, ela pode ser obtida se a gente multiplicar a impedância do capacitor pela corrente que passa por ele, né? Então a impedância do capacitor, a gente já vê aí no diagrama, vale 100 sobre S, vezes a corrente que passa por ele, né? A corrente que passa por ele é a corrente B, mas essa corrente B é equivalente à corrente 2, né? Que é essa daqui. Então, isso aqui seria isso aqui vezes 4, S mais 2, vezes, dividido por S
S mais 6. Né? Então, essa é a tensão, a expressão para a tensão VA, né? No domínio de Laplace. Seria 400 S mais 2. E aqui a gente teria S ao quadrado S mais 6. Certo? Volt vezes segundo. Então, essa aqui é a expressão que a gente tem para a nossa tensão VA de S. E a tensão VB de S? Qual seria a expressão para ela? Faria da mesma forma, só que colocaria IB ou é I3 que eu não estou enxergando direito. I3 menos I2 Então, vezes 6 sobre S. tem uma coisa aqui que a gente não mencionou, mas é porque aqui já vai direto, né? Aqui, conversão passiva, sinal positivo, porque a corrente está na direção da queda de tensão, a referência. No caso de VB, se eu pegar isso aqui, né, a impedância, e multiplicar pela corrente que está passando nesse sentido aqui, né, que é do mais para o menos, a corrente que está passando aqui é I3 menos I2. Né? Então, isso aqui seria isso aqui que multiplica I3 menos I2. Né? Sinal positivo da convenção passiva, porque I3 menos I2 está na direção da queda da tensão aqui, né? De referência. Ok? Então, aqui, isso aqui seria sobre S e 3. Já está aqui, né? Então, 16 S ao quadrado mais 6, menos 4S mais 8. Né? Então, aqui vai ficar menos 4S mais 8, né? Que é 16 menos 8 vai dar mais 8. E aí, tudo isso aqui dividido por S sobre S mais 6. Então, aqui a gente fica com 400 que multiplica menos S mais 2, né? Dividido por S ao quadrado sobre S mais 6. Isso aqui volt vezes segundo. Então, essa aqui é a nossa tensão VB, né? E por último, quem é a tensão VC, né? Tensão VC é a tensão sobre esse capacitor aqui. E aí a gente teria, né, a impedância dele multiplicado pela corrente que está descendo aqui, né? Que é I1 menos I3. Então, novamente aqui, né? Se você pegar 100 sobre S e multiplicar aqui por I1 menos I3, convenção passiva, sinal positivo para essa corrente aí, vai ter essa tensão no domínio de Laplace. Então, aqui a gente teria I1 vale 4 sobre S, I3 vale 16 sobre S mais 6. Então, aqui daria 100 sobre S multiplicado por 4 vezes S mais 6, ficaria 4S mais 24 menos 16 dividido por S mais 6. Né? Ou seja, vou colocar aqui em cima, né? V
VC de S, né? Depois que a gente simplifica essa expressão aí, ficaria, bom, 24 menos 16 vai dar 8. Então, a gente fica com 400 S mais 2, né? Dividido por S ao quadrado, S mais 6. Volt vezes segundo, né? Veja que essa tensão VC de S, né, deu exatamente igual à tensão VA, né? Essa tensão VA, essa tensão VC, né, no domínio do tempo, elas vão se comportar exatamente da mesma forma. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos ver aqui se isso aqui vai bater, né, no Júpiter. Então aqui eu vou simplesmente escrever aquelas expressões que a gente escreveu, né? Então VA 100 sobre S vezes a corrente 2, VB 100 sobre S vezes a corrente 3 menos de 2, e VC 100 sobre S vezes a corrente 1 menos de 3, menos a corrente 3. Então dá exatamente, né? Então VA igual a VC, né? Como a gente já tinha visto, e depois VB, né? Igual a isso aqui, né? Esse termo aqui com esse S negativo. Ok? Então isso aqui, essa expressão aqui, né? Aí a gente vai, ela vai ter três raízes, né? Só que vai ter duas raízes iguais. Vai ter a raiz S1 igual a raiz S2. S2 igual a 0, né? E vai ter a raiz S3 igual a menos 6. Então essas expressões aqui todas vão ser escritas, né? Fazendo a expansão em frações parciais, só que agora vai aparecer uma raiz repetida, né, na história. Quando aparece uma raiz repetida, então a gente vai ter que ter um termo, né, para a raiz zero, né, que seria o termo para a primeira raiz, e depois um termo para a segunda. Então aqui a gente vai ter um K2 sobre S ao quadrado. Então as duas raízes aqui, zero, são raízes desses termos aqui, e depois a raiz individual, K3 sobre S mais 6. Então, bom, para determinar K3 a gente já sabe, né? Multiplica os dois lados por S mais 6, faz S igual a menos 6, né? E aí você vai ter o valor de K3. O valor de K2, multiplico tudo por S ao quadrado, né? Cancela isso aqui vai ficar multiplicado por S, isso aqui vai ficar multiplicado por S ao quadrado. Então, faço S igual a 0, vou isolar K2 aqui, né? Então, daqui a gente já consegue ver, inclusive, né, que K2 vai ter que ser igual a 1/6, né? Vai sobrar sobre 6 aqui do lado. E aí vai ficar, né, o problema de determinar K1, né? Então, aqui, no caso de raízes repetidas, vai aparecer uma coisa nova, né, que para determinar K1, né, eu vou ter que fazer o seguinte procedimento. Eu multiplico tudo por S ao quadrado dos dois lados. Então, ficaria com isso aqui.
ao multiplicar os dois lados por s ao quadrado, né? E após fazer isso, né, eu posso determinar K2 simplesmente substituindo S igual a zero, tudo bem, mas K1, né, para que eu possa determinar isso aqui, K1, eu vou fazer a seguinte operação, né? Eu vou aplicar uma derivada aqui, desse lado, e vou aplicar uma derivada do lado direito também, né? Então, derivada do lado direito, se eu aplico aí, esse termo é uma constante e vai para zero, né? Isso aqui vai ficar uma expressão aqui qualquer com termos aqui que depois que eu substituir S igual a zero também vai para zero, né? Então vocês depois podem ver, mas tudo que tiver multiplicado aqui, né? Se você fizer a regra da derivada do produto, né? Ou então mesmo a derivada da divisão disso aqui, você vai ver que vai ficar um termo aqui no numerador que depende diretamente de S, né? Quando você fizer S igual a zero, isso aqui vai para zero. Então isso aqui também vai para zero. E a derivada disso aqui, né, é simplesmente K1. A derivada disso aqui vai ser simplesmente K1. Então vai ficar K1 aqui do lado direito. E eu substituo o zero dos dois lados, né? Então aqui do lado esquerdo eu também substituo S igual a zero. Então a única diferença dessa expansão em frações parciais, quando você tiver raízes idênticas, né? É que esse termo aqui da potência mais baixa, das potências mais baixas, né? No caso, se aparecerem mais de uma potência, você vai ter que fazer derivadas, né? Aplicar a derivada aqui do lado esquerdo, antes de fazer a substituição por S igual a zero, né? Então, isso é uma coisa que está lá nos métodos, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes, porque isso está lá nas aulas. Mas, só para a gente ressaltar aí, né? Que aqui, como aparecendo suas raízes aqui, a gente vai ter que fazer a expansão para esse caso. Bom, para a gente poupar tempo, né? Vamos fazer a expansão aqui como o que a gente tem aqui no SymPy, né? Então, aqui temos a expansão para essa fração aqui de VA. Veja que 3 termos, um com S ao quadrado, e o com a raiz de menos 6, S mais 6. VB. Similar, né? Tem as mesmas raízes. E VC também, né? Então, veja que aqui a gente tem as 3 funções aqui, VA, VB, VC. Lembrando que VA era igual a VC, que obviamente eles têm as mesmas frações parciais, né? Então, de fato, aqui esses dois aqui são iguais, né? São iguais. E aí agora a gente tem, né, o trabalho, né, de achar a transformada inversa de cada um desses termos aqui. Desse termo aqui, né? 1 sobre isso aqui. Aí tem um termo aqui, 1 sobre S. Aí vai ter aqui um termo 1 sobre S ao quadrado. E aí são essas transformadas que a gente tem que descobrir, né? A transformada inversa de 1 sobre S mais 6. A transformada inversa de 1 sobre S. E a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado, né? Então, esse é esse é o nosso trabalho, né? Bom, essa daqui a gente já viu, inclusive nos exemplos passados, né? Isso aqui seria elevado a menos 6t U de t. Isso aqui é U de t. E essa daqui, né, vai ser t, né, vezes U de t. Certo? Então, tudo isso aqui a gente obtém ainda das tabelas que a gente tem, né, das funções que a gente já conhece.
Então, aqui, né, eu vou montar a transformada de A. Então, a transformada de A, a gente tem aqui esse coeficiente, menos 400 sobre 9, vezes exponencial de menos 6t, né? Tá aqui. Aí depois eu tenho 400 sobre 9. Sim, o de t eu já coloquei em evidência aqui, né? Então fica só o 400 sobre 9 aqui, né? E depois 400 sobre 3, que multiplica t, né? Porque a gente tem o t aqui. E aqui, tudo isso, tudo que está aqui, né, multiplicado por u de t. Então, todas elas multiplicado por u de t aqui. Então, essa é a minha tensão. Isso aqui é o valor da expressão, né, para a tensão dessa tensão VA aqui nesse capacitor, né, em função do tempo. Para a tensão VB, eu posso fazer a mesma coisa. Bom, VA, se eu determinei VA, eu já determinei VC, que as duas são iguais, né? E VB, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou simplesmente substituir isso aqui pelas as transformadas no domínio do tempo. Transformadas inversas. Para VB, eu obtenho isso aqui. Eu acho que tem alguma coisa... Ele está mostrando aqui o display dessa função. Geralmente ele não mostra. Mas tudo bem. Porque essa função degrau, né, você define, quer dizer, o SymPy permite que você defina um valor para ela em t igual a zero. Então, não sei por que agora ele resolveu mostrar aqui o valor que ele está assumindo como sendo o valor para t igual a zero, né? Mas no caso, a gente considera, né, quer dizer, na análise de circuitos quando a gente utiliza essa função degrau, esse valor geralmente a gente assume como zero, né? E não meio, como ele está assumindo aqui, mas tudo bem. Não sei porque ele está com esse display agora. Bom, mas de qualquer forma, isso aqui é uma função degrau, isso aqui é uma função degrau, né? É apenas a forma que o SymPy está mostrando aqui. E, bom, temos aqui as nossas expressões. A expressão de VC é simplesmente a de VA, né? Então, fazer VC igual a VA. E agora a gente pode fazer um plot, né? Para ver como é que essas funções aí se comportam no domínio do tempo. Então, se eu rodar isso aqui e fazer o plot, né? Veja que antes de zero, né? Todas as tensões eram zero, né? Porque os capacitores, obviamente, estavam sem energia nenhuma acumulada. Então, a tensão nos terminais dos três capacitores era zero. E aí, em t igual a zero, eu conectei a fonte de corrente, né, no circuito. E aí, agora, eu tenho esse comportamento das tensões nos capacitores. Então, duas tensões são idênticas, por isso que está uma em cima da outra aqui, que nesse gráfico laranja, né, está sobreposto ao azul, porque as duas, quer dizer, o verde está sobreposto ao azul, né, porque VA e VC são idênticas. E VB é essa tensão aqui, né, amarelo. Aí fica uma pergunta, né? Se a gente plota isso aqui, né, e observa esse comportamento aqui, então as tensões estão indefinidamente crescendo, né? Então é simplesmente uma reta. Cada tensão aí é uma reta, né? Que aqui de 0 a infinito essa tensão vai sempre crescer. Aí, bom, se a gente pegar o diagrama de circuito que a gente tem em mãos aqui, esse diagrama de circuito aqui, né, sem fazer cálculo nenhum, só observando o diagrama de circuito, é possível, quer dizer, é possível dizer, né, que essas soluções aqui fazem sentido, de acordo com o diagrama do circuito. Quer dizer, seria esperado se eu apenas observasse o diagrama de circuito, sem fazer cálculo nenhum, né, sem transformada nenhuma, né,
Se eu olhasse para aquele diagrama do circuito e se alguém me perguntasse o que é que vai acontecer com as tensões dos capacitores, aí você poderia dizer, bom, as tensões aqui dos capacitores vão subir indefinidamente, né? Se for um circuito real, vai chegar um momento que os capacitores vão explodir, porque um capacitor real sempre tem uma tensão limite, né? Acima da qual ele vai ser danificado. Aí a pergunta aqui é o seguinte, né? Bom, eu poderia afirmar isso, né? Já olhando para esse circuito aqui ou não? Da forma que ele está aqui ou não? Veja que aqui ainda tem um detalhe, né? Esse circuito aqui, né? Ele tem um comportamento transiente, mas ele é um daqueles circuitos que o comportamento de regime, né? Veja que isso aqui é um comportamento de regime, porque o transiente já aconteceu aqui, né? Então, o transiente é essa exponencial aqui decrescente, que foi embora depois de alguns milissegundos, algumas frações de segundo, e sobrou só o comportamento de regime. Só que o comportamento de regime aqui, ele não é um comportamento em que as grandezas são constantes. Pelo contrário, aqui a tensão do capacitor está variando linearmente, né? Embora o circuito aqui esteja no regime, né? Porque a partir daqui você não tem mais nenhum transiente no circuito. Isso aqui a gente chegou a comentar no segundo estágio. Bom, então a pergunta fica aí, né? Para vocês responderem. Essas soluções vão fazer sentido fazem sentido se a gente observa esse diagrama do circuito? Vou até colocar aqui no. Esse comportamento aqui é esperado para esse circuito aqui? Sim ou não e por quê? De novo, pessoal, sem precisar resolver um cálculo. É aquilo que eu sempre falo, né? Nessa disciplina, né? Embora vocês aprendam aí os métodos de análise de circuitos então, se você, né, chegar num problema desse, né, resolver o problema, e chegar nessa solução aqui, né, depois olhar para o circuito e você não saber por que essa solução aqui faz sentido, né, ou por que esse circuito deve se comportar. Então, quer dizer, se você chegar aqui e alguém fizer a pergunta para você, mas essa solução faz sentido? Você acha que ela está correta? Isso aqui e você não souber, não tiver nem ideia, né, de se aquela solução faz sentido ou não, então aí alguma coisa se perdeu, né? Do ponto de vista do que é esperado para vocês como engenheiro, né? Então não é apenas estar apto a fazer os cálculos e chegar aqui, porque como eu já falei para vocês várias vezes, né? Esses cálculos aqui o computador faz. Vocês não vão competir com os computadores em cálculo, né? Em fazer cálculo, porque vocês já perderam, antes de vocês nascerem, vocês já estava perdido, né? Mas interpretar, né, os conceitos, né, interpretar os comportamentos do circuito e saber entender, né, se determinada solução, né, que foi calculada talvez de forma incorreta, correta ou incorreta, mas não vem ao caso, mas saber interpretar se a solução faz sentido, esse que é o grande trunfo de vocês, né, como profissionais. Então aí fica a pergunta, né? Se isso aí fosse um circuito que você estivesse projetando, seja um circuito de eletrônica, seja um circuito de potência, por exemplo.
você esperaria para esse circuito aqui ver esse comportamento aqui das tensões no capacitor, sem fazer nenhum cálculo, né? E veja que esse circuito aqui, se fosse um circuito na prática, né? Se aqui fosse um circuito prático real, né? Com certeza, ao fazer essa conexão dessa fonte aqui, esses capacitores, depois de um tempo, explodiriam, né? Que é a tensão aqui. Então, saber identificar até isso, né? Saber identificar o comportamento do circuito olhando esse diagrama aí, né? Ou ter uma ideia do que é que vai acontecer com esse circuito, é até uma questão de segurança, né? Ou então de preservar, né? Então, com certeza, nesse circuito aí, esses capacitores vão, em algum momento, vão para o saco, né? Vão explodir. Agora, eu quero saber por que que isso aí é previsível. Professor, eu posso afirmar que quando o tempo for para o infinito, esses três capacitores vão estar em paralelo Não, sobre a mesma tensão, não pode afirmar. ou então ter a mesma tensão no caso da fonte de corrente. Não pode. Porque, primeiramente, né? Capacitor, o gráfico das tensões estão aqui, né? Então, o capacitor A e o capacitor C têm as mesmas tensões, né? Que são essa reta aqui. Então, esses dois têm o mesmo valor de tensão, certo? Agora, eles não estão em paralelo, e esse capacitor B vai ter um valor de tensão diferente, né? Então, nenhum desses elementos, em nenhum instante, né, vai estar em paralelo um com o outro, né? Porque sempre, bom, se você tiver, se você tem o valor da tensão subindo, é porque você tem corrente. Se você tem corrente alimentando, é porque você tem queda de tensão. Você vai ter queda de tensão nesses resistores, né? Se você tiver queda de tensão desses resistores, não tem como nenhum desses capacitores estar em paralelo em nenhum momento desse circuito. Também é outra observação que cabe a vocês como engenheiros fazer, né? Esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que você não precisa de cálculo para resolver. Não precisa calcular nada desse circuito aí. Não precisa de transformada de Laplace, não precisa de método das correntes de Mayer, não precisa de equações diferenciais. Precisa apenas, talvez aí da primeira aula das duas primeiras aulas dessa disciplina, mais a aula que descreve o comportamento do capacitor, né? Nada mais. E aí, pessoal, qual é a resposta aí? Como é que eu posso explicar, né, se esse comportamento aí é esperado ou não, apenas olhando para esse diagrama do circuito? Se ninguém responder aqui, eu vou incorporar esse problema, vou incorporar esse problema na lista, na lista. E aí fica mais um para vocês trabalharem. E aí, ninguém tem ideia? Yuri, Rafael, Matheus, Pode Samara. repetir a pergunta, professor? A pergunta é a seguinte, né? Se eu olhar para esse diagrama desse circuito, apenas olhar, né, da forma que esses elementos estão dispostos aí no diagrama do circuito, eu consigo observar, né, que o que vai acontecer com esse circuito é justamente o que está aí nesse gráfico que a gente precisou, para determinar esse gráfico, a gente precisou resolver o circuito inteiro, né? E no domínio de Laplace, achar as funções de domínio do tempo, né, frações parciais, etc. Né? Mas aí a pergunta que fica é, apenas observando esse diagrama do circuito, eu posso inferir que esse comportamento vai ser esse aí? Quer dizer, eu posso não saber dos valores aqui, né? Exatamente da inclinação dessa reta, mas eu posso
determinar que esse comportamento vai ser exatamente esse, de uma subida aqui, só olhando para esse diagrama de circuito. E aí, ninguém se habilita? Professor, teria a ver com a fórmula da tensão no capacitor? Tem Ser a ver, igual a integral da corrente de 0 a t? tem a ver. Professor, lidando, é que a gente sabe aqui que como a gente está com a fonte corrente 4 de T, o senhor falou também que era substituído, isso aí era substituído por chaveamentos também, em diagramas de circuito, né? A gente evitava colocar. A gente sabe que se a gente considerasse que estava em regime estacionário, quando a gente tem um instante de chaveamento, a gente vai ter um aumento na tensão nos dois capacitores. Então, seria algo assim. Eu não consegui acompanhar muito seu raciocínio, não, Yuri. Você poderia ser mais específico, assim, porque você falou assim meio genérico. É porque a gente sabe que se tivesse um chaveamento, a nossa tensão VA e VC iria aumentar. VA, VC e VB, no caso, né? Porque é dos três capacitores. Se a gente observasse o circuito em regime estacionário e depois de chaveamento. Mas aí é que tá. Quando você fala de circuito em regime estacionário, né? O regime estacionário desse circuito é esse regime aqui. É um regime estacionário em que as grandezas não são constantes. Ah, Então, ele é diferente do regime estacionário que você está acostumado. Então, aqui o transiente aconteceu aqui, né? Veja que isso aqui não é uma reta. Não é uma reta exatamente aqui no início, né? Mas depois torna-se uma reta, né? Depois que o transiente vai embora. Mas o regime estacionário desse circuito, ele não é um regime estacionário com tensões constantes, né? As tensões estão variando no tempo. Certo? Então tem esse detalhe aí. entendi. Agora o Rafael começou pelo caminho certo. Agora eu quero saber qual é a continuação, né? E aí, Rafael? Não vai arriscar mais nada, não? Na resposta? Rapaz, eu acho que como o t vai tender ao infinito, então, e a integral é a área será infinita. Mas aí você falou, bom, essa aqui beleza, né? Se eu tiver a tensão e a corrente no capacitor, né? Tudo bem, né? Se essa corrente aqui for constante, isso aqui eu vou integrar, isso você a tensão vai sempre crescer, né? Uhum. Agora eu pergunto a você, como é que eu sei, olhando para esse circuito, que esses capacitores vão ter corrente? Cada fonte de corrente. Por quê? Exatamente. Porque a fonte de corrente ela é independente nesse caso. Exatamente, né? Então, se essa fonte de corrente aqui no circuito é uma fonte de corrente independente, né? Então, o que quer que seja que aconteça aqui nesse circuito, não interessa, vai estar chegando sempre 4 amperes aqui, não é isso? Então, esses 4 amperes, essa corrente aqui, ela vai se dividir em duas aqui, né? Então, vai vir uma corrente aqui para cima e vai vir uma corrente aqui na direção, na direita, né? Essa corrente que está vindo aqui, ela se divide vindo para esse capacitor aqui e para esse capacitor aqui, né? E essa corrente que vai para cima passa toda por esse capacitor aí, né? Então, qual é a explicação, né, para que você tenha para esse circuito exatamente esse comportamento aqui, né? E como é que eu posso ver que isso aqui tem que acontecer sem nem resolver absolutamente nada desse circuito, né? É só observar isso aqui, né? Lei de Kirchhoff das correntes. Então, a primeira aula primeira semana aí do curso, né? Então, L de Kirchhoff das correntes, LKC, né? Então, se tem sempre uma corrente constante chegando aqui, independente de qualquer coisa, então vai ter sempre corrente passando aqui, sempre corrente passando aqui. Essa corrente que está passando aqui está sempre passando por esse capacitor, e essa corrente que está passando aqui está sempre se dividindo entre esses dois capacitores, né? Ou seja,
esse capacitor está sempre recebendo corrente. Se ele está sempre recebendo corrente, né, a tensão dele está sempre aumentando, porque a tensão é integral da corrente. Né, certo? E essa corrente ela ainda vai ser constante, porque essa fonte é constante. Né, certo? Então, daqui, né, esse comportamento aqui, ele é esperado sim, e é exatamente o que acontece. E se você observar o diagrama de circuito, é isso que tem que acontecer. Por quê? Porque a corrente, né, a carga vai se conservar, e nesse circuito você está forçando sempre sempre esses capacitores terem uma corrente. Logicamente, sempre eles vão estar carregando, e logicamente sempre as tensões nos terminais vão estar aumentando, né, por conta disso. Certo? E obviamente, num circuito real, se você fizer isso aqui, esses capacitores vão explodir, né? A começar por esses dois aqui, né? Por A e por B, né? A e B vão ser os primeiros capacitores a explodir, né? Porque, desculpe, A e C, né? A e C são os dois capacitores que vão explodir, né? Porque são os que têm o valor mais alto de tensão, né? Com o passar do tempo. Então, se cada um desses capacitores, por exemplo, aguentar 800 volts, aqui perto de 6 segundos, esses dois aqui vão explodir. Vai sobrar, ou seja, vão virar circuitos abertos, né? Vai sobrar só isso aqui, que depois quer dizer, o circuito vai se modificar e esse capacitor aqui vai explodir logo em seguida. Né? Então, eu consigo dizer até, né, se eu tivesse uma ordem de explosões aí para identificar que elemento seria danificado primeiro, eu conseguiria identificar até quais seriam os primeiros a ser danificados, né? Pode falar. Professor, não entendi a ordem. Por que o senhor definiu essa ordem dos capacitores explodir? Porque assim, quando você compra um capacitor qualquer, ou você tem um capacitor, aquele capacitor ele tem uma tensão máxima que ele suporta, certo? Então, imaginando que cada um desses capacitores aqui, os três, né, tem a mesma tensão, vamos supor 800 volts, né? 800 volts é a tensão máxima que cada um desses capacitores suporta, né? E aqui eu estou fazendo o plot da tensão em cada um deles, né, com o passar do tempo. Então, veja que essa reta aqui, né, que está subindo, né, que é a reta de VA e VC, ela vai cruzar 800 volts primeiro do que a reta de VB. Né? Então, aqui, se eu for marcar onde é que essa reta vai cruzar 800 volts, ela vai cruzar aqui. Ó. Aí, daqui, eu posso puxar aqui e ver que instante ele vai estourar. Né? Esses dois aqui vão estourar. Então, esses dois capacitores estouram aqui um pouco antes de 6 segundos. Enquanto que o capacitor que sobra, né, ele estouraria aqui. Né? Então, ele estouraria aqui, mais ou menos, né? Depois de 6 segundos. O senhor fez a análise olhando o gráfico e não o circuito, então. Porque não. A gente não pode definir as correntes que passam nem sim, VC exato. nem VB. Não, a gente sabe. A pergunta inicial era como é que eu justifico, olhando para isso aqui, que esse comportamento tem que ser assim, né? Então, isso aqui a gente justificou aqui, né? Aí o que eu disse é que se você observar esse gráfico aqui, ainda dá para saber se você tivesse uma tensão máxima aqui de operação desse capacitor, ainda dá para saber quais são os capacitores que vão ser danificados primeiro, né? Então, essa é a segunda pergunta, não tem a ver diretamente com a primeira, né? Aqui a gente só está levando também para a interpretação do gráfico, né? Mas a primeira pergunta era, né? Se eu observo isso aqui sem fazer cálculo nenhum, eu consigo inferir, né, que o comportamento do circuito vai ser esse aqui, que esses capacitores vão estar carregando, né, o tempo todo? Sim, né? Isso aqui dá para saber e a gente fez a análise aí de acordo com o que o Rafael indicou, né? Então é exatamente isso. Agora, esse capacitor, aí a segunda ponto foi, bom, se você tivesse aqui no circuito real, né, esses capacitores vão explodir em algum momento, né? Que a tensão dele está crescendo sempre nos terminais. E aí aqui observando o gráfico eu falei, dá inclusive para a gente identificar quais desses elementos vão ser danificados primeiro, né, nesse circuito. Veja que essa discussão que a gente fez agora
está totalmente restrita à engenharia, né? Então, se você está trabalhando com um circuito desse, está projetando, está analisando, algum circuito, por alguma razão que veio cair nas suas mãos para você trabalhar ou analisar, esse tipo de análise aqui, né, vamos dizer assim, ela está dentro do que é esperado de vocês como engenheiro, né? Que é uma coisa que não é necessariamente ou apenas pegar essas equações e calcular coisas, né, no circuito. Então, se você tem, por exemplo, essas curvas aqui, né, de tensão que você plotou, e depois alguém perguntar para você algum desses elementos aqui vai estourar, qual vai ser o que vai estourar, que tem a chance de estourar primeiro, né? E você não souber interpretar isso, então aí tem um problema, né? E tem alguma coisa que se perdeu no meio do caminho. Ok? Mas, novamente, né? Apenas o uso dos conceitos mais básicos, né? Que a gente viu aí nas primeiras aulas. E também da lógica, né? Simplesmente, né? Raciocínio lógico, a gente consegue concluir bastante coisa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então veja que outra coisa interessante aqui desse circuito é que o regime estacionário, né, não é um regime estacionário com tensões constantes, né? Então você não pode assumir que o capacitor aqui é um circuito aberto. Que também tem muita gente que comete esse erro. Então naqueles circuitos que a gente analisou, circuito RLC, circuito RL, né? Essas questões do comportamento do indutor e do capacitor, né? Se no regime estacionário as grandezas forem constantes, aí você pode fazer aquelas substituições. Mas aqui no caso, você não tem grandezas constantes, né? Você tem tensões variando no tempo. Então você aqui, né, em nenhum momento esses capacitores se comportam como circuito aberto, né? Obviamente, porque eles nem podem, né? Porque eu tenho sempre que tem corrente passando por aqui, né, por conta dessa fonte, e a corrente não vai passar por um circuito aberto, né? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Entendi, professor. Bem interessante. Então, esse tipo de análise, né, mais complicada, circuitos mais complicados vão aparecendo, né, à medida que a gente coloca mais elementos aí nesses circuitos, né? Mas veja que sempre os conceitos básicos aqui vão ser úteis, né, para muita coisa, né? Para a gente analisar muita coisa do comportamento desses circuitos. Então, não necessariamente você tem que resolver o circuito por inteiro para poder afirmar algumas coisas importantes sobre o comportamento daquele circuito. Bom, pessoal, então deixa eu só interromper a gravação aqui para a gente finalizar.